Estamos, deixa eu ver se está transmitindo já aqui. Não, no meu não está, mas na bancada está. Bom dia, gente. Começa hoje Bom dia. Nosso programa de cultura chamado Invisibilidades. A nossa primeira edição, a gente traz 3 convidados de peso. Primeiro é a Janine Rodrigues. Eu vou deixar que os nossos convidados se apresentem, né? A Janine Rodrigues, criadora da Piraporiando, educadora e escritora. Daphne Lohane, a negra feminista, autora do livro Palestrante. E o Kaique, que eu tenho o prazer de dizer que foi um ex-aluno meu, é um ex-aluno meu, né? Artista completo, maquiador, estudante de teatro na Unirio, e também autor de um livro não publicado. Esse programa, hoje, eu vou apresentar, né? Eu estou contando com auxílio do meu querido amigo Eliseu, na mediação desse nosso papo, que é um prazer estar aqui numa manhã de sábado. A gente vai fazer esse programa quinzenalmente. E é um programa que visa a troca de experiências entre a galera da cultura, né? Obviamente que o nosso primeiro programa, a gente optou pelo tema ser escritores e o livro, que é a principal bandeira, né? Que a gente levanta, é o que carrega o nosso nome, da bancada do livro. A gente entende, isso está em uma das nossas pautas para a vereança do Rio de Janeiro, que permitir, né, facilitar, criar editais para a publicação de autores de primeiros livros e principalmente de minorias. Hoje aqui a gente tem 2 LGBTs, sendo um morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Daphne, que mora numa periferia e é uma mulher negra, a Janine, que é uma mulher negra. Então, acho que é considerável a gente pensar, né, o quanto é difícil para eles, muito mais difícil, para eles se imporem no mundo preconceituoso que existe hoje, no mundo que a gente está discutindo taxar livros. Então, é um prazer tê-los aqui com a gente hoje. O intuito é a troca de experiência, né? A gente vem trazendo a Janine, que tem uma bagagem no mundo editorial, que teve uma iniciativa de criar, né, dentro da sua instituição, um corpo editorial, uma editora voltada para a literatura infanto-juvenil. E a gente tem a Daphne e o Kaique, que são 2 escritores que estão no movimento de tentativa de publicação dos seus livros. E esse é o primeiro programa, a gente vai vir quinzenalmente com vários outros temas, né? A gente quer trazer Islã das Minas, a gente quer trazer grafite, a gente quer trazer roda de samba, a gente quer trazer jongo. Então, venham, assistam, fiquem com a gente. Eu vou pedir um pouco, vou dar a fala para o Eliseu, vou me apresentar, né? Que eu não me apresentei ainda, e vou dar a fala para o Eliseu falar um pouco do trabalho dele. O Eliseu também é um escritor, né? E também é um ativista do movimento LGBT, então por isso a importância dele estar aqui comigo mediando esse papo. Eu sou Caroline, eu sou doutoranda em História pela Universidade Federal Fluminense, sou pré-candidata à co-vereança do Rio pela bancada do livro, representada por uma mulher preta, que é a Vanessa Daia. Né? A gente tem muitas prioridades enquanto cultura, educação e leitura. Uma das nossas prioridades é a criação de um plano municipal de livre leitura para permitir a democratização do livro na cidade do Rio de Janeiro. A gente quer um Rio feliz novamente, a gente quer um Rio invadido por rodas de samba, rodas de jongo, rodas de slam, por mulheres, por movimentos nas ruas, nas praças. Nós somos a bancada do livro. Contigo, Eliseu. É isso. Meu nome é Eliseu Neto, eu sou psicólogo, psicanalista. Eu tenho 8 livros publicados, mas a maior parte deles são livros técnicos de psicologia. Na verdade, eu criei um jogo de tabuleiro, que se chama Proficiogame, que eu trabalhava com crianças com HIV/AIDS. Isso numa época onde ninguém sobrevivia.
de HIV/AIDS. Então, o meu trabalho era um pouco preparar esse fim de vida. Mas a gente foi surpreendido com a mudança do HIV e com a medicação, e aí o drama era outro, era o que fazer com a vida. O que você faz com uma criança de 18 anos de idade, um jovem, já um adolescente, que sai da escola protegida e vai para a vida com todo o estigma que o HIV carrega. Então, eu trabalhava com eles a questão profissional. Então, e era muito difícil para eles falar. Vocês sabem como é difícil falar de futuro, principalmente para quem tem estigmas nas suas histórias. Então, eu criei um jogo nesse sentido. Meu último livro foi um livro já para pré-adolescentes, também sobre desejos, a história de um castor que não queria construir represas. Quer dizer, a gente não é escravo dos nossos talentos, mas do nosso desejo. Mas eu acho que eu estou aqui nessa conversa muito mais pela minha luta pelo movimento LGBT. Né? Eu fui responsável pela criminalização da homofobia, entramos com a ação dizendo que o Estado brasileiro ele era omisso, ele era irresponsável propositalmente com a morte de pessoas LGBTs, e a gente teve essa vitória, a gente conseguiu garantir a criminalização. Depois, a questão do nome social. Até 2017, o nome social das pessoas não era respeitado nas escolas, e aí a gente conseguiu um decreto garantindo que os nomes fossem respeitados. E esse ano, agora, a gente garantiu o direito de doar sangue. Não sei se vocês sabem, gays, bissexuais, mulheres trans e travestis eram proibidas de doar sangue, e aí a gente conseguiu também na justiça isso. Então, eu tive a sorte, eu acho, de poder usar a série de privilégios que eu tenho como homem branco, como professor, para fazer a luta por esse nosso movimento. Em 10 anos, a gente conquistou o direito de a união civil, o casamento, adotar, a criminalização. No papel, hoje, o Brasil é um dos países que mais protege a população LGBT. A pena é que isso ainda é só no papel. Né? A gente ainda tem muita dificuldade de levar isso na ponta, levar isso para a periferia, de defender a cultura LGBT. Eu fui do Ministério da Cultura, naquela época fiz um prêmio de cultura LGBT, criamos um comitê técnico de cultura LGBT, mas hoje em dia a gente vive esse governo aí de total desmonte e, infelizmente, a gente viu que a cultura e os direitos humanos foram o alvo preferencial de ataque. Mas é um prazer danado estar aqui com vocês, conhecer vocês, porque às vezes eu fico assim, muito preso nos gabinetes e os militantes, e conhecer a geração nova que está trazendo novas lutas, novas discussões, para mim é muito rico. Ontem, eu estava contando isso, estava numa live com uma professora chamada Paloma, que foi vítima da Operação Tarântula. Não sei se vocês sabem, a Operação Tarântula era uma operação feita pela ditadura para prender travestis. Né? Prendiam por vadiagem, levavam para a cadeia e davam uma dura. E ela foi uma das pessoas que passou por isso. E aí, no final, ela me disse assim, até hoje eu tenho medo. E eu chorei muito ontem, fico muito emocionado, porque eu acho que é um pouco do meu trabalho fazer com que ninguém tenha medo de ser o que é, mas a gente ainda tem. Acho que é isso que eu podia apresentar. Queria ouvir vocês. Acho que você pode se apresentar, Jane? E seu projeto lindíssimo também. Bem, bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite e, né, para assuntos tão importantes aí que a gente tem discutido, né? Realmente é muito triste, acho que a palavra é essa, assim, para essa questão toda da taxação do livro. A gente sabe o quanto já é difícil, né, circular o livro, assim, existe uma falsa ideia de acessibilidade, ainda não é um material acessível, enfim, todas essas questões aí que a gente sabe. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu trabalho, né, e um pouquinho aí do meu pensamento em relação a essas coisas. Bem, eu, resumindo um pouco a história da Piraporiando, que a história é longa, eu trabalhei durante quase 12 anos na área ambiental. Era um período que eu amava muito o que eu fazia.
e gosto ainda. A área ambiental é uma área muito apaixonante para mim. E no licenciamento ambiental a gente tem um documento chamado EIA-RIMA, que é um documento técnico, que existe uma certa dureza na leitura, né, para quem não é da área técnica. Por outro lado, é um documento que precisa ser entendido pela comunidade onde o empreendimento de energia vai estar chegando, né? Então, naquela época, eu achei uma forma de reescrever partes desse documento em formas de histórias, né? Em forma de histórias literárias que despertassem um pouco mais de interesse pela comunidade local, pelas escolas também, porque dentro do licenciamento a gente também tem uma etapa importantíssima que são as audiências públicas. A audiência pública é justamente o momento que a população chega para pleitear os seus direitos, para questionar o que está acontecendo, sendo que se você não entende o que vai acontecer ou quais são os impactos, é impossível você se colocar e você querer defender os seus direitos, né? Então, eu amava escrever, é uma coisa que eu faço desde que eu me entendo por gente, adoro escrever, tive a oportunidade de nascer numa família que me deu uma educação muito boa. Eu costumo dizer que eu sou negra há muito tempo, porque existe eu acho que existe uma coisa do despertar, né, para o que é ser negro no Brasil, o que é ser uma mulher negra. Então, o meu pai, principalmente, meu pai e minha mãe, mas principalmente meu pai me deu uma educação muito rica, né, em relação a trabalhar a história do negro antes da escravidão e depois dela, né, para que eu, como criança, não tivesse a ideia de que a nossa história era resumida, era limitada por uma violência. E, bem, naquela época, então, eu comecei a escrever essas histórias e em 2013, depois de alguns amigos falarem, olha, por que você não pega uma das suas histórias e publica, mesmo que seja por uma realização pessoal? Então, pulando para 2013, eu publiquei um livro chamado No Reino de Pirapora. Esse livro fala sobre bullying e solidão. Em 2013, o Brasil estava discutindo bullying de uma maneira muito ampla, na televisão, principalmente. E esse livro foi para algumas escolas. Eu comecei a receber alguns convites para ajudar em projeto e tudo mais. E isso começou a aumentar. E eu vi que isso poderia ser um meu trabalho, né? Foi bem desafiador, porque eu amava o meu trabalho na área ambiental. Eu trabalhava numa grande empresa. Eu tinha um cargo muito bom, assim, de muita responsabilidade, fazia viagem nacional e internacional, cuidava de uma equipe que eu amava e amo até hoje, embora a gente não trabalhe mais junto. Ou seja, eu estava bem, mas eu queria fazer uma coisa que eu amava ainda mais, que era a área da literatura e escrever. Então foi aquele estardalhaço, né? Como assim que você vai largar o seu emprego para escrever literatura infantil? Como é que você vai viver disso? E é isso, a minha educação fez toda a diferença na minha vida, né? Eu tomo as decisões que eu tomo, eu me considero uma pessoa firme, resiliente, por causa da educação que eu recebi da minha família. E eu saí da empresa, abri a Piraporiando, que na época ela nasceu primeiro para a gente fazer a gestão dos projetos do educativo. Então, era um trabalho já a partir da leitura. Eu trabalho o tema da diversidade e primeiro a Piraporiando, então, nasce como na época a gente era MEI, né? Era eu e mais 2 pessoas. Na verdade, primeiro era só eu, depois vieram mais 2 pessoas como MEI. E a gente começou a fazer esse trabalho e percebeu que a gente não tinha um livro, né? O meu livro ele era publicado por uma outra editora, que, sinceramente, pouco fazia pelo livro, pela divulgação, como é de praxe na maioria das vezes, infelizmente. Então, eu vendia o meu livro mais do que, enfim, qualquer outra pessoa, né? Eu que divulgava e tudo mais, e eu ganhava aquele direito autoral que não paga nada, né? Que é impossível, né? A gente viver, pensar o que é o pagamento de direito autoral no Brasil. Então, eu cancelei o contrato na época, né? Negociei o cancelamento e trouxe, na época, os meus 2 livros para Piraporiando, que passou, então, em 2015, a ser também uma editora. Então, agora a gente tem os projetos do educativo, a gente trabalha em escola, hoje a gente está em 22 estados do Brasil, trabalhando com escolas públicas e particulares, mais particulares.
ainda do que públicas, trabalhando a questão da diversidade na educação. Passamos agora a ter também uma equipe maior, já há uns 2 ou 3 anos, né? Somos 8 mulheres, né? Eu sempre priorizo a contratação de mulheres negras. Faz muito, isso me fortalece muito, né? A gente é uma equipe realmente muito fortalecida e com todos os desafios, né, que a gente sabe que estão aí e agora com a pandemia estão sendo potencializados, mas a gente consegue sim vislumbrar um futuro possível se a gente se fortalecer enquanto comunidade, né? Se a gente pensar nesse coletivo que não está só na área da poesia. Eu acho que a gente tem que pegar essa poesia toda e botar na prática, né? A poesia, sem dúvida, é uma coisa muito boa, muito bonita. Não estou falando da poesia literária em si, estou falando, sim, da argumentação que não vira prática, né? Que não constrói. Mas é isso, assim, estamos aí crescendo. Trabalho com criança, amo criança, né? Sou Eu queria apaixonada. pedir uma vaga na sua livraria para o meu livro, mas eu não sou mulher preta, estou de fora. Não rolaria, não só por esse motivo, mas também porque, isso é até uma coisa importante de colocar, como a Piraporeando, eu estou no trava-língua da minha própria editora, né? Mas como a Piraporeando, ela não é especificamente só uma editora, né? A parte editorial não é o nosso principal trabalho, também, né? Mas é tão importante quanto as outras ações do educativo. Então, Qual é a eu sou a relação com autora as dos livros. escolas? A relação com as escolas que adotam os livros e, junto com o livro, tem esse programa de educação para a diversidade. Sabe por que eu te Né? perguntei isso, Jenny? Porque eu acho isso fenomenal. Assim, esse meu livro que eu te falei, eu levo para a 6ª série. Então, os meninos leem o livro e depois a gente começa a discutir o futuro. E eles falam assim, eu nunca pensei sobre isso. Eu nunca pensei sobre o que eu vou ser no futuro. Achei que porque eu sou bom de matemática, eu tenho que ser engenheiro. E você vê, você acha que na 6ª série ninguém está nem aí para isso, e eles ficam o dia inteiro, Sim. não me deixam ir embora. Então, eu fiquei encantado de saber que você faz esse trabalho, ainda mais no foco que você faz, que é um foco diferente do que eu fiz durante... Então, parabéns, sim, porque é isso. Mais importante do que o livro é tornar o livro acessível, levar o livro para as pessoas. Né? Porque Sim. não adianta o livro ficar na livraria e ninguém for lá e saber que com ele se faz um trabalho fantástico. A gente quase nem... Até, desculpa, eu estou falando para caramba aqui, eu sei que tem mais gente para se apresentar, mas só para concluir essa primeira parte, né? A gente quase não deixa os livros da Piraporeando em livraria. Por várias questões também. Uma delas, o tempo que se demora para pagar e o desconto que a maioria das livrarias descontam, né, do preço de capa do livro. Então, tornem... Oi? Funciona para o Paulo Coelho, só ele fica rico. Funciona para outros autores, né? Mas, enfim, eu costumo dizer que toda área tem os seus problemas, né? A gente não tem... A área editorial, a área literária não é diferente, né, em alguns aspectos de outras áreas. Mas a gente tem muitas dificuldades, sim, de barreiras, né, de avançar mesmo se você... Eu não estou falando, né, nem de um autor específico, não, né? A gente tem aí vários autores que enfrentam essa dificuldade, né? Então, primeiro que a gente trabalha mais com escola, então a maior parte dos livros que a gente vende, ele já vai dentro do programa de educação para a diversidade. E o que a gente vende para a pessoa física, a gente vende pelo nosso site, mas a gente costuma fazer parceria com empresas. Então, a gente vende para a empresa com um valor um pouco menor e a empresa apoia algumas escolas e tal. Então, é um modelo um pouco diferente. Tem pouquíssimas livrarias que têm os nossos livros. A gente trabalha com clubes de leitura, isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Que é muito bacana, acaba também distribuindo o livro para vários lugares. E esse ano a gente teve aí uma inserção muito bacana na Europa. A gente está em quase 6 países agora da Europa.
vendendo o livro em português, a gente não traduziu, porque a gente tem um trabalho de fortalecimento do vínculo com a língua materna. Então, o nosso intuito é alcançar as famílias brasileiras que moram fora do Brasil e que reconhecem a importância de manter o elo com a cultura brasileira. Então, está sendo muito bacana, já tivemos aí 2 títulos esgotados lá, e a gente está muito feliz. Assim, tem muita dificuldade, né? Estou contando só as partes boas, mas depois a gente vai entrar aí na casca grossa, nas puxadas de tapete, né, que rolam muito. Como eu falei, a área editorial e a área literária é uma área muito difícil, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Sobre questões que não deixam ou não querem que a gente avance, mas a gente vai avançar, não tem arrego, e é isso aí. Kaique? Obrigada, querida. Oi, Kaique, fala gente. de você para Eu sou o Kaique Amorim, né? Eu sou estudante de teatro na Unirio, de Estética e Teoria. A minha entrada, assim, na questão de escrever começou, assim, com um trabalho meu pessoal mesmo, de autoaceitação. Desde quando... Assim, quando eu era da escola do fundamental, sempre estudei em escola pública, eu vi que eu não tinha esse apoio e esse conhecimento, né? Na questão de autoaceitação e autoentendimento. Então, fui evoluindo alguns tipos de pensamentos e fui vendo os aspectos das coisas, né? Então, eu entrei numa ONG chamada Espetáculo, que é da Marisa Hort, da Globo, né? Que ela faz a Magda. E o Gringo Encardia, que ele é o cenógrafo da Ivete Sangalo. Então, ali, quando eu entrei lá, eu tinha aula de texto, eu sempre me familiarizei muito com isso, essa ideia de escrever, né? E eu entrei lá e uma professora falou, por que você não escreve um livro? Eu falei assim, não, por quê? E ela é minha professora de filosofia. E aí eu falei assim, pode ser uma boa. Então eu comecei a escrever e na época era um auto escape meu, sabe? Então eu comecei a escrever o livro, eu comecei a escrever e o livro ele começa a falar, ele fala, né, sobre alguns aspectos da minha vida, mas ele é um livro que não tem conexão, ele não tem capítulos, mas o livro ele não tem nenhum, como posso dizer, não tem conexões com outros capítulos. Eu queria fazer uma parada mais juvenil, um Tem livro causalidade, é rápido. isso? Cada capítulo é uma coisa. Sim, aham. Eu quis fazer dessa forma porque eu queria voltar para um público mais jovem, ou de 12 anos para 18, né, para 19, onde as pessoas, os jovens hoje em dia não querem ficar parados e lendo muito, tem alguns tipos de jovens, né? Eu queria ser uma coisa mais ampla, sabe? Onde as pessoas conseguissem, hoje eu quero ler um capítulo, eu quero ler outro. Enfim, é assim que eu acabei de escrever o livro. Eu quis fazer uma pesquisa voluntário sobre a ditadura Acho que o militar, áudio onde os dele está travestis eram travando. mortos, você tinha falado. E eu tava lembrando. Tá ouvindo, Tá conseguindo Kaique? ouvir direito ou tá meio Não, picotado? então, tá uma Tô travada ouvindo no áudio. sim. Dando uma travada no seu áudio. Eu não escutei aí o Ah, final do... tá conseguindo ouvir agora? Ou ainda tá Agora sim. cortando? Ah, tá. Eu tinha visto um documentário, né, onde uma das minhas professoras de filosofia, ela tinha feito uma pesquisa bruta sobre LGBT, e eu vi como, na época, as travestis e os gays eram tratados, eu fiquei assim, gente, isso é real mesmo, né? Eles eram tratados como umas pessoas, como se fosse um lixo, sabe? Então, tipo assim, eu falei, cara, isso precisa ser pautado, sabe? Eu não sabia da existência disso. Eu, como um jovem de 18 anos, eu não sabia que as travestis e as gays eram tratadas como se não fossem cidadãos brasileiros. Então, eu falei, então, em cima do meu livro, eu vou fazer essa pesquisa forte, desde a época colonial até os dias de hoje. Porque eu não sabia, eu acho que isso é muito importante, as pessoas entenderem o quanto o preconceito é enraizado desde do começo do nosso planeta até os dias atuais. É, e eu não sabia disso, sabe? Eu aposto que muitos jovens não sabem porque se caiu em esquecimento, sabe? Isso não pode cair em esquecimento. As pessoas foram mortas e etc. Então,
eu comecei a buscar, acabei de escrever esse livro, eu demorei praticamente um ano para escrever, fazer essa pesquisa toda. Eu comecei a escrever e entender e ir editando, tudo mais, e eu comecei o processo de publicação, onde eu não consegui publicar. Eu acho que eu rodei todo o Rio de Janeiro e todo o meu conhecimento lá, por conta de ser uma ONG que era mais visado, eu tinha uma visibilidade muito melhor, né? Então, tinha pessoas que me davam suporte, mesmo com esse suporte, né, de sindicato, mesmo com esse suporte de pessoas que conheciam deputados e secretários, eu não consegui. Eu falei com 2 deputados, agora eu esqueci o nome dos 2, né? E eu não consegui nenhuma ajuda e nenhum encaminhamento para a publicação do livro. Já apresentei um pouco da história. É isso. Quer contar um pouco da história? O primeiro LGBT morto no Brasil foi o índio Tupinambá. Você deve ter pesquisado isso. Você quer contar um pouco para a gente? Ai, de verdade, agora eu esqueci, porque é muita coisa. É muita Coisa coisa. marcante, né? E desculpa. Aham. Se em algum momento você quiser Eu lembrar foquei de mais algum... na guerra, na Segunda Guerra. Aham. Tá bom. Daphne, tá distraída? Bom dia, Bom meu dia. nome é Daphne Sorriso bonito. Lohane. Meu nome é Daphne Lohane. Eu tenho 19 anos e eu sou estudante do ensino médio, do terceiro ano. Eu termino o ensino médio este ano. Além disso, eu tenho uma realidade totalmente diferente das pessoas que falaram aqui. Eu fiquei observando a forma de falar e eu pensando, meu Deus, quão diferente é a minha vida. Por quê? Desde muito jovem, eu sempre fui desmotivada, nunca tive alguém para falar, Daphne, escreve um livro, Daphne, estuda, Daphne, vamos fazer tal coisa que vai ser bacana para o seu futuro. Na verdade, não. Na verdade, a minha família, ela não vem de uma família que tem um suplente, que tem um ensino superior, que trabalha em um ministério, que trabalha em algum lugar importante. Eu não tenho alguém na minha família para falar, essa pessoa é formada e trabalha em um bom emprego, ganha um bom salário, tem um bom carro, tem uma boa família. Não. Então, é exatamente por isso que eu vejo que a minha história ela é tão diferente das outras pessoas. Atualmente também, eu escrevi um livro, eu, Daphne, escrevi um livro, e a história desse livro é um pouco, assim, desafiador, porque eu era péssima em português. Eu era péssima em português. Eu lembro, assim, no nono ano, que eu estudava, eu sentava sempre no fundo da sala, porque como eu já passava por muitas dificuldades na minha vida, eu não tinha cabeça para estudar. Eu não tinha como, eu não tinha ajuda, às vezes eu estava precisando de um reforço, minha mãe não tinha condição de pagar, então eu tinha que fazer tudo sozinha. E eu lembro de um professor de português, em uma aula que eu estava, e ele tinha me feito uma pergunta, e eu não sabia responder. Então ele disse que eu seria uma nada na vida, que eu seguiria o rumo da minha família, sendo subempregado do governo, fazendo tudo para dar errado. E que se eu não estudasse, a partir daquele momento, a minha vida seria ruim. E hoje, em pleno 2020, eu consigo enxergar o quanto os nossos professores nos motivam e desmotivam ao mesmo tempo. Existem os que nos motivam e existem os que só vêm para motivar. E eu consegui enxergar no ensino médio, quando eu entrei no ensino médio, em 2018, né? Eu cheguei no ensino médio com a cabeça, caraca, minha vida aqui vai ser bem pior do que foi no ensino médio, do que foi no ensino fundamental, do que foi na escola classe. Porque desde criança até o ensino médio, eu sempre sofri com racismo na escola, sempre sofri com a falta de motivação dos próprios professores. Por ser LGBT, sofri 10 vezes mais. Só para você ter ideia, quando eu estudava no 7º ano, eu nem era nada declarado, eu era da igreja. E o diretor da escola chamou minha mãe na escola e disse para ela que eu estava querendo ser lésbica, para ela me orientar. Porque eu Querendo estava ser, querendo... né? Querendo ser, essa ideia aí de ser, né?
E acabou que os professores me envergonhavam dentro da sala por conta disso. Faltou ele sua mãe te pagar um tratamento de cura gay, né? Não, minha mãe super evangélica, né? Super evangélica. E, tipo, tudo que eu não precisava era que uma pessoa da educação chamasse minha mãe na escola para falar que eu estava querendo ser lésbica. Eu nunca quis ser lésbica. Eu sou lésbica. É diferente, entende? Então, você percebe, por toda a minha vida, que é muito difícil as coisas que eu já passei e que eu passo. Eu entendo a Jaiane, é Jaiane? Janine, Assim, como mulher preta, porque a gente está, né, junto com a Caroline também, a gente está na mesma luta. São situações diferentes, mas com a mesma linha de luta. Então, a minha história com o livro, ela nasce em 2020 agora, mas já com pensamento em 2019, porque eu já tinha o pensamento, eu quero fazer algo pela minha população, eu quero fazer algo pelo meu povo e deixar isso escrito, deixar aqui para as pessoas lerem. Mas eu não quero qualquer livro. Eu quero um livro que as pessoas vão entender que pela minha história, que eu poderia estar agora, exatamente neste momento, sei lá, poderia ter me suicidado, poderia ter feito 1000 coisas e não fiz. Então, se eu não fiz, eles podem pegar isso como exemplo, talvez um dia ajudar, talvez um dia motivar quem sempre foi desmotivado. Então, o meu livro, para início de conversa, ele não é para aquela pessoa que tem a vida perfeita. O meu livro é para as pessoas pretas, para as pessoas pardas, para pessoas brancas, que têm a vida um pouco parecida com a minha, para entender um pouco que essa pessoa pode sair da onde ela entrou, da onde ela nasceu, para onde ela quer chegar. Ela pode sair, ela tem esse caminho. E não necessariamente vai ser o pai, vai ser a mãe, vai ser o professor, vai ser alguém ali perto dela que vai falar. Talvez seja eu, como estranha, talvez seja um livro que ela vai ler. E só para entender um pouquinho da história do livro, o primeiro livro que eu ganhei foi esse aqui, ó, Terra Negra. Esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E esse livro eu ganhei esse ano. Só para vocês entenderem, na minha família, R$ 20 é mais importante do que um livro. Então, a gente está falando de uma estrutura que não tem esse pensamento de que livros salvam, de que livros são importantes. E é exatamente por isso que eu bati mesmo de frente com essa nova proposta da taxação de livro, porque se eu, como escritora, nunca ganhei um livro, esse foi o primeiro, imagina uma pessoa que está em uma favela, numa comunidade que assim, aparentemente deve ser mais prejudicada do que eu. Então, tem essa história, tem essa coisa que a gente não pode esquecer. O segundo ponto é que no meu livro eu não quis deixar a pessoa só para poder ela entender ali a história. É só mais uma preta falando. Não. Eu quis trazer ela para a realidade, de falar, olha, eu sou uma mulher preta, jovem, que quero falar. E por muito tempo fui calada. Então, você tem ouvidos para me ouvir? Essa é a ideia do meu livro. Falo sobre gordofobia, sobre homossexualidade, falo sobre a aceitação, sobre a família, o quanto que ela pode ser acolhedora e opressora ao mesmo tempo. Falo sobre a questão de uma terra que eu amo muito, eu não sei se é por conta da ancestralidade. Eu amo muito Salvador e eu nunca fui em Salvador, mas já vou conhecer, já. E assim, toda essa história desse livro, tudo isso traz também a minha história de amor com a menina, que é a minha namorada atualmente, que ela foi muito importante para a minha vida, para mim desconstruir, para falar, Daphne, tá, essa não é você precisa encontrar você mesmo. Então, por muito tempo, eu fiquei muito perdida e muita coisa querendo me achar, querendo ver o que eu era, o que eu podia ser. E hoje eu entendo que eu posso ser bem mais do que falam para mim. E eu coloco meus sonhos sempre escritos, levados para que as pessoas também sonhem, porque sonhar salva, ler salva, motivar salva,
fazer acontecer salva. Então, é sair um pouco da teoria e colocar um pouco na prática. Aí, só para falar um pouquinho da minha experiência, o ano passado, como eu sou estudante do ensino médio ainda, e na escola pública, infelizmente, não temos muitos professores que falam da pauta negra. E o ano passado não ia ter a Semana da Consciência Negra, um mês da Consciência Negra. E eu já era um pouco ativista, não como esse ano, mas eu já era. E eu pensava, cara, quantas pessoas aqui na escola, junto de mim, não tem o mesmo problema, tipo, de falar... como eu sempre fui chamada de cabelo duro, ou seu cabelo é igual bombril, ou várias outras coisas. Às vezes, já para o professor que falou isso para mim, que para eu ser mais aceita na escola, deveria alisar meu cabelo. E é uma tortura dentro de um lugar que deveria te ensinar, te motivar. Então, ano passado, eu fiz a Semana da Consciência Negra, mas com tudo que tinha direito. Fiz palestras sobre religiões de matriz africanas e tabus que as pessoas têm. E, tipo, foi tão interessante a forma que os professores e alunos vieram me falar, porque eu só sou uma aluna de ensino médio, não tenho nenhum diploma, mas que dei uma aula sobre religião de matriz africana e sobre as coisas que as pessoas pensam que não tem nada a ver com a religião. Outra coisa, eu junto com a professora, que também aborda esse tema, dentro da sala de aula, faz uma educação antirracista, trouxemos mulheres que são cabeleireiras, que fazem tranças, que fazem um movimento fora da escola, né, para poder, dentro dela, motivar e ensinar as meninas pretas como cuidar de seus cabelos, como fazer tranças. Tipo, foi um dia ali onde as meninas e meninos pretos tiveram a oportunidade de ter uma aula sobre o cabelo afro dentro da escola, que isso não acontece. Então, nessa semana, também não menos importante, fizemos um mural de todos os alunos pretos da escola e colocamos no centro, assim, era para todo mundo realmente passar, ver, e ainda tinha uma opção, né? Você podia escrever um bilhetinho e colocar lá na foto do aluno para poder motivar mais ainda ele em passar ali e ver, caraca, tem gente comigo. Então, é isso, sabe? Tipo, eu não tô aqui para poder falar, eu sou mais uma. Eu tô aqui para falar, eu vou fazer a diferença mesmo com as poucas coisas que as pessoas me dão, ou com a pouca oportunidade que eu tenho. Tem uma luta muito grande, não lá fora contra o LGBT, mas dentro assim do meu próprio relacionamento, porque a mãe da minha namorada super não apoia nosso relacionamento, já passamos por muitas dificuldades mesmo, muitas dificuldades. Só para ter ideia, já tive que registrar um boletim de ocorrência para poder me defender de tudo que já aconteceu. Então, esse meu livro, ele é uma forma de te falar, tá tudo errado, o sistema é corrupto, você está em um sistema de desigualdade, as pessoas vão te maltratar, as pessoas vão falar coisas para vocês ruins, mas eu só quero que você saiba que você é importante, que você não precisa desistir da sua vida e nem de nada disso. Então, nós pretos, ninguém solta a mão de ninguém. E esse é o maior foco desse meu trabalho de livro, desse meu trabalho de projeto, desse meu trabalho que eu pretendo levar adiante, entendeu? Acho que eu falei demais, mas é só isso. Ótimo. Eu fiquei lembrando aqui e ia perguntar para vocês sobre quando a gente se percebe LGBT, né? Eu fui criado pela minha avó morreu quando eu tinha 12 anos, eu fui morar com a minha família materna. E lá eu comecei a ser espancado por um tio meu. Na verdade, eu fui torturado por ele. Ele me mandava sair da sala, ele já me bateu com o gato, ele fazia um barulho na janela, como quem diz, olha, eu estou aqui, eu vou te bater em qualquer momento. E eu nunca entendi por que esse meu tio me batia. Com 17 anos eu fugi de casa, acho que meio como a Daphne, chamei a polícia levou meu tio por agressão ao menor, e aí foi aquele drama na família, o bairro onde todo mundo se conhece, um bairro muito pobre, o Saco dos Limões, e aí eu saí de casa. Muitos anos depois, alguém me perguntou se eu já tinha sofrido homofobia, e eu ia dizer que não. E aí eu lembrei
que toda vez que meu tio me batia, ele me chamava de viadinho, me mandava sentar direito, falava que eu tinha voz fina, que eu rebolava, que eu estava olhando para ele. Meu tio sabia antes de mim que eu era gay. E aí depois eu fui entender que todo mundo sabia, né? Na escola sabia, as piadinhas sabiam. Eu só fui ter coragem de dizer para mim mesmo com 20 anos de idade. Queria ouvir de vocês como é que foi esse processo e principalmente dessa relação com os professores. Eu fiquei muito tocado com o que a Daphne falou. Eu apresentei um projeto, acho que faz uns 2 anos, porque eu acho que o professor devia ser obrigado a estudar direitos humanos, né? A gente fez no governo um pacto pelos direitos humanos na educação superior, porque não adianta nada o cara ser o mestre da matemática se ele não sabe lidar com uma criança preta, não sabe lidar com LGBT, não sabe desenvolver empatia. A gente ainda tem uma escola muito atrasada. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, de como é que é essa identidade de vocês também, como é que vocês se percebem, como é que foi essa descoberta. Eu nunca tive assim, um professor que me ajudasse assim, em relação à sexualidade. Eu fui descobrindo sozinho, como eu disse, né? Eu no ensino médio até ano passado, quando eu era do ensino fundamental, eu não tive esse apoio de chegar um professor, de falar comigo e tudo mais. Eu sempre fui muito caçoado pelo meu jeito, meu modo de me expressar, por conta de não conseguir andar com outros garotos, né? Eu andava mais com menina, então na escola eu era mais vista como gay, etc. Mas quando eu cheguei no meu ensino médio, né, até assim, o primeiro ano ainda era muito assim, acuado. E depois que eu comecei a me entender como pessoa e falei, cara, eu sou assim, pronto, sabe? Eu comecei a criar uma autoproteção minha, então eu ia maquiado pra escola, eu ia com brinco, até no PVS, né? Eu ia com, cara, sabe, com um brinco, e isso acabou virando um costume meu. Quando eu chegava na escola, ainda mais assim no meu terceiro ano, onde eu tinha uma posição, né, onde eu podia. O primeiro ano não ia mexer comigo, o segundo ano também não ia, porque era do terceiro. Então eu falei assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar isso como influência para outras pessoas, assim como eu era, né? E eu não tive essa ajuda, eu tive que descobrir sozinho, como uma influência. Então eu ia maquiado, ia de brinco. E as outras pessoas LGBTs da escola começaram a ir também, amigos meus, começaram a que dinheiro, né? Porque cria esse laço entre pessoas, né? A gente que é LGBT não tem esse maternal, etc., da família, e a gente somos pessoas muito unidas entre a gente, né? Criar grupos e começamos a se interagir e criar, né? Começar, aqueles que me caçoavam quando era criança começaram a me respeitar e ver eu como uma posição ali, sabe? Eu sou o que sou e o que você falava vai me abater, sabe? Não vai me abalar. Então, seu posicionamento também foi fundamental, né, Kaique? Ouviu? Kaique? Eu, Kaique? Acho que não. Acho que ele travou. Ah. Não tô vendo ele se mexer. Mas, enfim, acho que a Daphne também vai falar um pouco, né? Para responder essa pergunta. Mas, desde já, Daphne, eu fiz o convite para a Daphne, porque eu conheci a Daphne através de uma amiga, pelo rolê de publicar o livro da Daphne, né? Ela estava fazendo uma vaquinha, acho que ainda está, né? Para arrecadar dinheiro, para que a Janine, inclusive, falou um pouco disso, eu estava vendo uma entrevista dela, né? Você entra com dinheiro, a editora entra com outro, e aí esse direito autoral que é ínfimo, né? E aí eu conheci a Daphne assim, mas desde já eu estou encantada com essa história toda que você contou para a gente, mas mesmo assim, né, você ainda está pensando em empoderar outras pessoas, em salvar outras pessoas, e com um sorriso, assim, contando isso para a gente o tempo inteiro. Eu e a Eliseu quase se matando de chorar, mas
A gente não tem maturidade para isso, Carol. Não sei que inventaram, eu e você junto. Mas, e aí, você com Tia, um sorriso no rosto, Posso aqui sabe? no quarto? Não fica aqui. Tô tendo aula, a internet tá horrível em casa. Tá, não tá? Kaique, Oi, Caiu, Kaique. voltou, tinha caído. caiu? Voltei. Então, é uma inspiração real, Daphne, mas assim, pode responder a pergunta do Eliseu. Não, só para responder a pergunta dele, é porque assim, aconteceu uma coisa comigo agora, muito recente, tem 2 anos no máximo, no ensino médio. Você tem quantos anos? Só para eu entender. Eu tenho 19. Por conta de que minha mãe e meu pai se separaram muito cedo, lá atrás, e eu já era impactada com muita coisa, tipo, eu atrasei 2 anos na escola por conta disso. Mas, beleza. Aí, tá certo. Continua na minha vida. Um ano, eu conheci a Giovana, que é minha namorada, em 2018. E a mãe dela é super preconceituosa, ela é muito preconceituosa. E ela faz qualquer coisa para separar eu e ela. Aí o que acontece? Ela foi lá na escola, falou que ia tirar a Giovana da escola, que ia mandar a Giovana para outro estado. Ela realmente fez isso, a Giovana ficou 6 meses lá, eu aguentando coisa na escola e tudo acontecendo. Teve um certo dia que reuniu 5 pessoas da direção, me colocou dentro da sala e disse: você tem 2 escolhas. Ou você vai terminar com ela e você vai continuar aqui, ou você vai ter que ir para a delegacia com a sua mãe para poder resolver essa situação. Eu, menor de idade, sem ninguém, eles me chamaram para fazer essa proposta, falar: ou você vai terminar com ela Isso é agora. ameaça, né? Proposta, né? Sim. O nome disso é ameaça. E aí teve complexo. Teve outra coisa, né? Eles falaram: você só entra segunda-feira com a sua mãe aqui na escola, porque ela precisa saber que você está tendo um relacionamento afetivo com a menina. E assim, só que eu tô falando de uma forma bem tranquila e tal, de uma forma que aconteceu. Só que não foi bem assim, não. Foi mais de 1 hora dentro de uma sala contando, abrindo a minha vida para 5 pessoas da direção que eu nunca nem tinha visto na vida, mas que tomaram o posicionamento. Na segunda-feira, minha mãe foi na escola, tal, chegou lá, aí a diretora disse que não estava sabendo que isso tinha acontecido, que isso não aconteceu com a autorização dela, porque toda sexta-feira ela não estava lá. Tudo bem, aí resolveu por um tempo, tá tudo certo. Outra situação foi que eu estava entrando dentro da escola, e aí eu tinha falado que eu não ia terminar com a minha namorada, que é hoje, que eu não ia terminar com ela. Então, o diretor começou a me perseguir. Teve uma certa vez que eu na entrada, colocando minha carteirinha para poder entrar na escola, né? Ele foi, pegou no meu braço, gritou comigo na frente de todo mundo e me levou para a direção, lá para a sala. E isso me fez me sentir tão, assim, oprimida, porque, cara, assim, de verdade, eu já tinha todo o meu problema, já tinha um problema que eu estava enfrentando, de policial corrupto vir atrás de mim para poder, me ameaçar, dizendo que se eu não terminasse meu relacionamento, coisas ruins iam acontecer comigo, várias coisas acontecendo comigo, eu sem apoio nenhum, assim, tinha uma psicóloga que me acompanhava, foi uma psicóloga que a escola falou: a escola não. Eu estudava no integral, que era diferente da escola, me mandou para essa psicóloga, só que eu não contava para ninguém o que estava acontecendo comigo, porque além do medo que eu tinha de acontecer realmente o que estavam falando que aconteceria comigo, eu tinha um medo de que minha namorada estava na Bahia há 6 meses e lá sofrendo, levando tapa no rosto, ficando presidente de uma fazenda, para poder tudo para a gente terminar de qualquer forma. Mas a gente se gosta muito, muito, muito. Eu não sei o que é, eu não sei por porquê desse preconceito tão idiota, porque em momento algum eu faço coisas ruins com a minha namorada, em momento algum eu levo ela para um caminho ruim, em momento algum eu faço isso, eu só quero amar. E eu não posso amar porque alguém disse que eu não posso amar. Mas se fosse um casal hétero, se fosse uma menina e um menino, mesmo que ele batesse nela, a família apoiaria.
E aí é onde eu penso, aí é onde, como pessoa, como cidadã, eu entendo onde é que o seu direito começa e o meu termina, sendo que você impõe para mim que eu tenho que fazer o que você quer. Enquanto eu estou amando alguém, é ruim, é errado. Mas enquanto tem um homem batendo em uma mulher a cada 1 minuto, ninguém faz nada, porque todo mundo é cego, mudo e surdo para isso. Então, eu comecei esse ano de 2020 também a estudar num cursinho de direito aqui em Brasília, que é um cursinho tipo para ensinar o direito para o jovem e tal. E aqui na Defensoria Pública, eu estou tendo aula e tal, agora por conta da pandemia parou, mas eu comecei a entender melhor o meu direito, porque coisas assim não podem acontecer mais. Eu já passei por tantas coisas assim relacionado ao preconceito contra LGBT, contra tudo isso, que eu, assim, de verdade, eu precisei me apegar na lei, eu precisei me apegar em como me defender, porque eu sei que ainda vão vir muitas coisas pela frente, entendeu? Essa é só eu só quis trazer isso mesmo, que é uma coisa que eu quase não levo para nenhuma live, para falar com ninguém, porque você realmente tocou e eu senti segurança no que o Eliseu falou, entendeu? Sobre a lei e tal. Então, eu Você é quis aqui de falar. Brasília, Daphne. Você é É aqui o de quê? Brasília. Você é aqui de Brasília. Sim, eu sou de Brasília. Quero conversar contigo depois sobre isso que aconteceu. Tá certo. É, Ai, eu tá. preciso me repor aqui, a Janine. É difícil, né? Também, enfim. Eu queria falar com a Janine, né? Agora na minha posição enquanto uma mãe de uma criança preta. E aí, Janine, você você contou um pouco da sua história para gente, né? Dos seus pais, da sua família, do quanto você se reconhece desde muito cedo como preta. Uma história que eu costumo dizer é que assim eu vim me entender como preta dentro da universidade, né? E assim, a ponto de a minha música do terceiro ano ser aquela de Seu Jorge, pretinha, e assim, e nenhuma das outras pessoas teve uma música com conotação racial, por exemplo, né? E aí eu não tive, acredito que você, mesmo tendo contato com o livro desde muito cedo também, não teve acesso porque não existia muito, por exemplo, o tipo de literatura que você faz, né? Então, assim, a gente tinha que eu sou uma leitora de adolescência, mas assim, tenho consciência de que hoje a gente, por exemplo, eu assinava um clubinho de leitura, né? Desde quando meu filho tipo, nasceu, que vinha aqueles livrinhos de plástico, que aí eu comecei a perceber que só vinha livros com protagonistas brancos, quando ele era pequeno vinha muito de animal e tal. E aí agora nós assinamos o Clubinho Preto, né? E aí é lindo, né? Quando você vê, a gente teve um bate-papo com o Lázaro Ramos esses dias, é lindo quando você vê, assim como o meu filho, que é o Joaquim, como os filhos dele, né? Se reconhecendo num personagem. E assim, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né, por essa contribuição, por exemplo, para eu ter uma opção para o meu filho se reconhecer. Meu filho é uma criança preparada para diferente de mim, né, que só fui entender isso numa universidade. Meu filho é uma criança que eu preparo para lidar com as adversidades que ele com certeza vai encontrar no caminho, porque assim, enquanto a Daphne como uma realidade, né, de uma mulher preta, LGBT, e uma dificuldade também econômica, eu, por exemplo, os meus pais também não são, eu sou a primeira geração formada da minha família, graduado da minha família, e assim, eu sou filha de camelôs, né? Os meus pais são camelôs, mas eles sempre entenderam a importância do livro e do estudo, apesar deles não terem tido acesso. Tem essa coisa também, né, do sucateamento da escola pública, e aí a gente criou um afastamento da instituição pública como se fosse uma coisa horrível e tal. Então, assim, meus pais sempre caíram nisso e sempre priorizaram pagar escolas particulares, sempre com muita luta e tal.
Só que esse excesso não veio, assim, tipo, apesar de eu ter sido leitora, esse protagonismo preto, né? É difícil, assim, tanto na literatura infantil mais ainda, mas nas outras literaturas também. E imagino vocês, enquanto mulheres pretas e LGBT, no caso da Daphne e do Kaique, para publicação. Óbvio que isso é potencializado, né? Eu queria que você contasse, primeiro te elogiar pelos personagens, assim, nós temos por uma história que não retrata a escravidão, por uma história que retrata, né, uma África rica, um outro lado, personagens ativos, agentes, atores, mas também que você contasse um pouco, esmiuçasse, né, essa correria de publicar um livro enquanto uma mulher negra, uma literatura preta, dentro do lugar privilegiado, que são as editoras, e de um lugar onde as pessoas são escolhidas a dedo, e o que te levou a criar um corpo editorial dentro da Piraporiando, rompendo, né? E aí atravessando a história do Castor do Eliseu, porque aí você estava completamente confortável e feliz no seu ambiente, né? Que é um ambiente querido para a maioria das pessoas, e romper com isso, né? Ainda mais indo para o lado de cultura, de arte, que é muito menos valorizado. Então, primeiro preciso dizer, né, que é muito forte a fala da Daphne, do Kaique também, mas a Daphne, ela me faz lembrar de muitas crianças, né? Como a gente trabalha dentro de escolas públicas e particulares, existem muitas Daphnes, né? Ano passado, eu costumo receber muita carta de leitor, né? Carta de criança, né? Tem, assim, tem criança que já fez festa de aniversário com o tema dos meus livros. Meu aniversário, eu recebo um monte de presentinho de criança. Então, é muito afeto, assim, sabe? É uma relação muito próxima, né? E no ano passado, eu recebi uma carta de uma mãe, e essa mãe me mandou, né, numa caixinha muito bonitinha a carta, dizendo para eu ter muito cuidado, porque era uma carta que era original, porque era para mim, mas era uma carta que tinha sido escrita pela filha dela, uma menina de 12 anos, que tinha tirado a própria vida. Uma menina negra, que sofreu todo tipo de violência emocional, né? Uma menina que sofreu racismo, uma menina que era chamada de sapatão, enfim, de tudo, né? Que teve o seu cabelo pintado na escola para ela ficar um pouco mais feminina, porque ela usava o cabelo batidinho, que era o gosto dela. A mãe dela nunca proibiu, né? A mãe dela respeitava ela enquanto indivíduo, mas nada disso adiantou, né? Não adiantou todo o amor que ela recebeu da família dela, não adiantou a proteção que a família dela tentou dar, né? Procurou dar, porque a vida não acontece só no nosso seio familiar, né? A nossa vida, ela acontece na sociedade, né? Ela acontece não só dentro da escola, ou não só dentro da nossa casa, enfim, a vida acontece aí ao vivo, em todos os lugares. Então, isso me faz muito lembrar de que uma das coisas que o racismo tira da gente é o direito à subjetividade, né? Assim, uma das coisas mais humanas, né, que a gente tem, né, uma das características mais humanas de qualquer pessoa é justamente a sua subjetividade. É você ser visto e ser tratado como um indivíduo, com as suas características, que são características que ninguém mais tem. Porque ainda que existam muitas coisas, muitos temas, né, que unem eu, a Daphne, a Carolina, pelos enfrentamentos que nós temos por sermos mulheres negras, ainda assim existe uma subjetividade, né? Existe uma coisa que é do indivíduo, né? Então, existe a Janine, né? E isso é importante porque é, inclusive, um direito. E é isso que o racismo ele também tira,
né? A sociedade racista trata as pessoas de uma maneira violenta e de uma maneira também que parte do princípio que essas pessoas só podem estar em determinados lugares, essas pessoas só podem acessar determinados espaços. Então, eu estudei também, né, como a Carolina, em escola particular, uma escola boa. E aí, como já acontece, né, com muita frequência, era a única aluna negra. Eu e meu irmão, na verdade, né? Eu tenho um irmão, que tem mais ou menos a mesma idade que eu, um ano mais novo. Então, a gente sempre estudou na mesma escola e éramos, na maioria das vezes, as únicas, né? As únicas crianças negras e tudo mais. E esse lugar da não subjetividade, que se você não se encaixa nesse espaço, né? Se você não pertence a esse espaço, você vai ser violentado. Então, eu acho que a educação, né, por isso que a educação é tão poderosa, ela emancipa a gente, né? E hoje, quando eu entro numa escola, quando uma escola começa a participar do nosso programa, primeiro que a gente sabe que a questão racial no Brasil não é uma questão econômica, né? Então, uma pessoa negra vai sofrer racismo independente do espaço que ela esteja, né? Haja visto casos até que ficaram famosos, né? Mesmo aqui no Brasil. Então, essa criança negra, seja da escola particular ou da escola pública, claro que existe toda uma questão, na minha opinião e do que eu vejo no meu trabalho, existe na escola pública uma questão de um conservadorismo muito mais aprofundado, muito mais difícil da gente falar, da gente lidar, como questões de religião, questões de gênero. Na escola pública é bem mais difícil, não que na particular não seja, mas na escola pública realmente é uma dificuldade muito grande. Então, eu acho que isso é importante, né? A gente lembrar sempre do nosso direito à subjetividade, né? Eu tenho o direito de ter o meu próprio pensamento e não o meu pensamento pautado por determinados grupos, né? Ainda que eu concorde, na maioria das vezes, e pense alinhado a esse grupo, porque eu me identifico com esse grupo, eu tenho o direito, sim, né? O direito à minha subjetividade de questionar, né? De pensar diferente, né? E isso é uma coisa que justamente o racismo ele tenta tirar, né? E é isso que as crianças precisam saber também, e nós mulheres negras também, a gente precisa saber isso, né? Quando eu comecei a escrever, muita gente quis pautar o que eu ia escrever, né? Então, por exemplo, os meus livros têm vários personagens negros, mas nem todos são negros, né? Eu falo sobre diversidade, então eu tenho a menininha, que a garotinha da escola, que é a gordinha, bochechuda, e que sofre bullying. Eu tenho um menino, que é o Zabeleu, que é um menino... A história, ela não fala exatamente sobre isso, né? Que ele é o que ele não é, mas ele é um menino que as crianças, só de lerem a história e de olharem para o Zabeleu, eu já cansei de ouvir crianças, né? Crianças falando, eu pareço com o Zabeleu, né? Ou as pessoas não gostam de mim porque eu pareço com o Zabeleu. Por quê? Porque eu sou afeminado, né? E eu estou falando de uma galera aí de 9, 8 anos de idade, né? Então, eu acho que essas questões, elas são muito caras, elas não são fáceis de falar. A gente vive numa sociedade machista, racista, homofóbica. Não é fácil para muitas famílias. Não que a família tenha o direito de agredir, de ser violenta, não, porque isso é crime, e sim, elas precisam ser criminalizadas, né? A gente não pode relativizar a violência. Por outro lado, a gente também precisa de um trabalho efetivo para apoiar essas famílias, né? Para a gente poder ter uma família que vai dar esse suporte, né? Eu tenho consciência, né, de que a educação que eu tive quando eu era criança é uma exceção, né? E não porque as coisas foram mais fáceis para mim, e são mais fáceis, né, enquanto uma mulher negra, mas com certeza o que eu recebi do meu pai, da minha mãe, né, minha avó falava Zulu,
né? Então, é uma riqueza que eu tive um contato na infância que é muito amplo, assim. Então, não é que isso vai tirar toda a dor do racismo, que acontece todos os dias, mas isso me dá refúgios, né? Isso me fortalece. Então, tão importante quanto a gente está falando dessa dor, a gente também reconhecer esse nosso direito de subjetividade. O seu filho, por exemplo, né, Caroline? Entender que houve, sim, um passado recente, doloroso, triste, mas que ele tem uma perspectiva de ser o que ele quiser, de fazer o que ele quiser. Ele abrir um livro e ver um astronauta negro, né? Ele ver um filme e ver uma pessoa LGBTQI+, como diz a minha amiga, que eu não posso esquecer, e ver uma pessoa LGBTQI+, sendo diretor de uma grande empresa, né? É É impressionante, isso. Janine, como eles entendem, né? É muito pequeno. Muito. Desculpa te atravessar, mas Não, imagina. Eles entendem. ele tem 2 anos, assim, você não mexa no cabelo dele, assim, na rua, né? Porque criança preta é domínio público. E aí, tipo, não mexa, assim, porque sai. E, tipo, Muito bom. agora ele tá, por exemplo, com 2 amigas minhas que são lésbicas, né? Olha, outro dia ele me infernizou. Mas amigas? Mas da onde? Mas é te amando, já te amigas? Tipo, toda hora, sabe? Elas moram junto, eu gosto de ir lá. Então, assim, é uma percepção, né? Sim. E essa percepção, ela é desde muito cedo, né? Claro, as crianças, elas têm uma capacidade intelectual muito ampla e a gente, enquanto educadores, né, educadoras, que aqui, né, todo mundo aqui, né, que está participando é educador, cada um dentro da sua área, mas somos educadores, a gente também entender que estamos educando outras pessoas para que elas também mantenham esse direito delas, dessa subjetividade, né? Para o racismo ser enfrentado, mas ele não ser o elemento que vai pautar o que você vai ou não vai fazer da sua vida, né? Eu escrevo a hora que eu quiser, quer dizer, a hora que eu quiser, claro, entendendo todas as barreiras que eu vou enfrentar, né? Não é dizer eu escrevo a hora que eu quiser e vou sair por aí publicando porque é fácil, mas não é o outro que vai dizer sobre o que eu vou escrever, né? Eu vou escrever sobre o que eu sinto, eu vou escrever sobre o que eu me identifico. Se eu quiser fazer uma coleção inteira de livros falando sobre melancia, eu vou fazer, né? Porque não é a sociedade racista que vai dizer para mim o que eu tenho que escrever, né? Não é. Assim como não é a sociedade racista que vai dizer se eu não vou ou vou publicar a minha produção, né? É difícil, né? Poderia ser mais justo? Poderia, mas a quantidade de autores e autoras que estão achando caminhos possíveis, né, para fazer esse trabalho, eu acho que a gente não tem que romantizar a dificuldade, não, né? Eu acho assim, poxa, eu tenho que vender o que eu tenho, ou eu preciso passar o chapéu. Ok, que bom que isso está acontecendo e que bom que as pessoas estão fazendo isso acontecer. Mas a gente também precisa pensar caminhos para que isso não seja mais necessário. Porque a Daphne não tem que passar por isso tudo de novo quando ela for publicar o outro livro dela, né? Essa dificuldade toda, esse problema todo, ele é fruto de uma sociedade racista e homofóbica. Isso não tem que ser romantizado, isso não é bonito, né? É bonito o resultado que isso vai trazer, porque vai tornar possível ela publicar o livro. Mas isso não tem que ser romantizado para ser uma atitude contínua, porque senão a gente sempre... A gente não pode ser a exceção, né? Isso tem que se tornar Exatamente. a regra. Exatamente. Eu estou sendo muito cobrado aqui para fazer as perguntas. Tem uma galera assistindo a gente e estou encantado quanto. E a Ruth fez 3 perguntas aqui, acho que mais para a Daphne. Ela perguntou primeiro: qual o seu maior desafio em meio a esse caos? São represálias, falta de apoio familiar, desigualdade racial e afins. O que é que te impulsiona a ficar nessa caminhada? Espera aí que eu estou perdido aqui, que eu sou um péssimo apresentador. E ela queria saber
do livro. O livro eu entendi que já foi publicado, é isso? Eu também não entendi. E Sérgio depois, quer saber também onde acha o livro da Daphne. eles fizeram, acho que uma pergunta para todos. Nessa era da tecnologia, muitas pessoas não têm o hábito de ler. Como é que a gente pode fazer para desenvolver esse hábito, assim? Enfim, é um pouco por aí. Tá? Vai, Daphne. Então, você pode repetir primeiro só a primeira pergunta, porque são perguntas diferentes, né? Então, a primeira, ela perguntou basicamente qual é o seu maior desafio dentro de toda essa história que você contou para a gente, se são as represálias, a falta de apoio da família, a desigualdade do meio. Eu acho que é uma pergunta muito difícil, né? Tem que escolher qual é o pior drama, mas enfim. Mas ela Acho que pergunta também qual o maior combustível. Acho que é mais... Essa aí tem que ir. Então, respondendo a essa pergunta, todas as formas são muito difíceis, né? Porque a gente fala de uma desigualdade muito forte, a gente fala de uma educação muito frágil, a gente fala de várias coisas ao mesmo tempo que é muito ruim. Eu acho que o ponto gatilho para tudo isso acontecer, que na verdade, quando eu falo tudo isso acontecer, eu consegui chegar, ou conseguir mostrar, ou até mesmo com as dificuldades, não desistir, o sonho de ver um mundo melhor, de trazer fé e amor para pessoas que nesse momento estão apanhando por ser LGBT, que nesse momento estão sofrendo racismo, que nesse momento estão acontecendo muita coisa. Então, eu acho que o ponto gatilho para tudo isso é não desistir, para que essas pessoas não desistam também. Porque eu acredito muito, Eliseu, na questão de ser LGBT é um não soltar a mão do outro. Eu não posso soltar a mão do Kaique, eu não posso soltar a mão do Eliseu, porque enquanto eu solto a mão do Eliseu e do Kaique, tem um monte de gente que está aí morrendo a cada minuto por ser LGBT, por querer ser, por querer amar. A gente LGBT não vai contra qualquer coisa. A gente só quer amar. E por que amar é tão errado, sendo que as pessoas pregam o amor? Eu lembro muito do Sartre, que ele fala que a gente não é o que a vida faz com a gente, mas é o que a gente faz com o que a vida fez da gente. Eu acho que isso representa um pouco de tudo que a gente está conversando aqui e dessas dores que viram forças, assim. Mas eu acho que a Janine fala muito bem. Não pode ser assim, né? Não pode ser na base da dor que a gente cresce. A gente precisa desses representantes, a gente precisa... Eu me lembro de um autor de novela, não vou falar quem é, um cara famoso, mas que ele me contava assim, que quando ele estava escrevendo um capítulo, ele escreveu médico, que se fosse médico negro, ele tinha que escrever o médico negro, o dentista negro. Que se você escreve médico, automaticamente o produtor de elenco, que geralmente é um branco, vai escalar um branco para ser médico. E a mesma coisa quando é uma empregada ou quando é outra coisa. Tem que escrever a empregada branca, porque a cultura, embora ela seja a ponta de lança do desenvolvimento, eu sou muito fã da força da cultura, da força seja de uma Malhação, que tem um personagem gay, ou da Pablo Vittar, mas ela também propaga preconceito e essa estrutura racista de qual é o lugar de cada um no mundo. E a gente tem que mudar isso. E, assim, eu fiquei tão emocionado porque eu acho um absurdo na escola. Assim, né? O artigo 2 da LDB fala: a escola prepara a gente para a vida. E os professores tinham que saber lidar minimamente com a diversidade e com a diferença e não serem violentadores, porque o que aconteceu com a Daphne, e acho que o Kaique também, né? Dessa surpresa de como ele se veste, de como olham. A escola tinha que ser esse espaço de acolhimento, amparo, né? de acolhimento. Só Porque porque
ao silenciamento também, quando o Kaique fala, né? Não sofrer direto, mas o silenciamento do seu Exato. filho também é muito agressivo. Ele é exclusor. Você é o estranho, você tá fora daqui. E a gente tem que preparar os professores para isso, porque, assim, claro, eu não estou aqui lavando a mão dos pais, mas os pais, eles são frutos da cultura, eles não têm culpa. Muitos pais são homofóbicos por medo da homofobia. O pai fala, eu não quero que meu filho seja isso. Acho que alguém falou isso, vai virar lésbica. Então, peraí, eu vou bater na minha filha para ela não virar lésbica, para ela não apanhar lá na frente. É uma lógica torpe, mas eu no consultório já ouvi muito isso. Não, eu vou impedir minha filha de ser não binária, de ser lésbica, de ser trans, porque senão ela vai sofrer muito. E aí eu falo assim, mas ela já não está sofrendo? Você já não está fazendo ela sofrer? Agora, educadores, pessoas que escolheram fazer isso da vida, elas não têm direito de fazer isso, de não estarem preparadas. Se não estão preparadas, deveriam sair das escolas e irem se preparar melhor, porque o mais importante dentro da escola não é o conhecimento, é o desejo de saber. Transmitir o desejo da cultura, o desejo de ler, o desejo... que acho que era essa uma das perguntas, né? Ler se torna imprescindível quando você passar a amar ler. Sim. Posso só fazer um comentário em relação à escola? A gente sabe que todas as escolas, sejam elas públicas ou particulares, né? Toda escola está ligada ao Estado. Não existe autonomia 100% de nenhuma escola em relação ao Estado, né? A escola ela precisa obrigatoriamente seguir algumas determinações que são colocadas pelo Estado. E, consequentemente, muita coisa que acontece na escola se não demandada do Estado, de ciência do Estado. O Estado sabe o que se passa na escola. Então, a gente também tem que falar, né, e precisa também, né, sempre colocar que essa escola ela está ali cumprindo um papel que, se não está sendo cumprido da melhor maneira possível, o Estado precisa intervir. E se o Estado não está intervindo, é porque ele concorda, né? Então, e eu estou trazendo isso porque a gente trabalha com escola e os professores, sejam de escolas públicas ou particulares, muitas vezes ou não tiveram essa formação para a diversidade, e aí eles estão replicando o comportamento, né? Eles estão reproduzindo um comportamento de uma pessoa que também foi criança, que também nasceu, cresceu e se formou numa sociedade racista e machista. Então, ele está reproduzindo o comportamento. Como a escola poderia não fazer isso? Educando para a diversidade. Ela educa para a diversidade? Não. Então, esse professor vai continuar reproduzindo o comportamento, né? E a gente tem ainda a questão de que quando a gente propõe um projeto ou um programa de educação para a diversidade, existem muitas barreiras por uma questão de falta de educação, por uma questão de ignorância. Às vezes a gente fala, olha, vamos trabalhar a diversidade na educação, e ainda tem gente que acha que a gente vai ensinar as crianças a fazerem isso ou aquilo outro, né? Então, vou te dar só um apoio nisso, gente, que acho que é uma informação importante. O Brasil levou 10 anos para construir a Base Nacional Comum Curricular. exatamente. O que é isso? Era uma mudança de uma escola conteudista para uma escola que desenvolva habilidades e conteúdos. Eu fui consultor pela Unesco, no Ministério da Educação, disso, somente sobre a pauta LGBT. Eu fiquei 1 ano da minha vida fazendo uma pesquisa de projetos contra a homofobia. Posso até te mandar todos eles depois. A gente estudou o Brasil inteiro, isso foi entregue ao governo federal, isso foi feito. Empatia, desenvolvimento humano são habilidades obrigatórias que devem ser construídas pela escola. O artigo 205 da Constituição deixa claro que a educação ela não é dos pais. Tem muito professor me fala isso, né? Eles dizem, meu papel é ensinar. Quem educa é a família. Quem está falando isso não sabe o que está falando. A educação é feita pela família, pela sociedade e pelo Estado.
justamente porque os três erram. A família erra, o Estado erra, e erra muitas vezes, erra propositalmente, e a sociedade também. Então, a gente faz isso porque cada um de vocês é um sujeito. Vocês não são propriedade dos pais de vocês, nós não somos propriedade de ninguém, não importa a idade. Então, você fala isso muito bem. Existe um projeto político de construir uma escola racista, uma escola homofóbica. E o nome disso é ideologia de gênero. Quando eles estão falando de ideologia de gênero e nos acusando de entrar na escola e sermos... Eu já fui muito chamado de comunista, gaysista, feminazi e todas essas coisas, e dizem que eu sou o rei da ideologia de gênero, mas é porque eles querem impedir uma escola democrática, inclusiva, acolhedora, mesmo que isso esteja na lei. A gente teve esse ano já 4 vitórias no Supremo Tribunal Federal. Dessas 3 ações são minhas, dizendo que os professores têm o dever de falar de racismo, de falar de LGBTfobia, de cumprir a 10.639, falar sobre a história do povo preto. Isso é um dever. O que a gente tem que conseguir fazer é que essa lei vá para a prática, porque você está certíssima. E acho que esse a gente precisa... Sim. É um projeto político Exatamente. de manter o status quo de poucas pessoas. E a gente sabe muito bem quem são elas, héteros, brancos. Eu, como branco, fico até envergonhado e peço desculpas. Eu vivo pedindo desculpas de ser branco. E a gente tem que formar... A gente tem que formar esse professor, né? A gente já passou pela experiência de entrar em escola, e aí a escola está fazendo um dia para comemorar, ou enfim, para celebrar a cultura afro-brasileira, por exemplo, e as crianças estavam com o rostinho pintado de tinta preta, porque foi a forma que a escola achou interessante de celebrar a cultura afro-brasileira. Aí eu pergunto, os professores que fizeram isso, ou quem teve a ideia, né? Será que todos eles ali foram perversos e quiseram fazer isso para humilhar? Na minha opinião, não. Né? Falta educação. Né? A Lei 10.639, que é uma lei que não faz parte das leis de diretrizes básicas da educação, é uma lei que hoje está na prateleira. Ela não é cumprida. Né? Não tem nada em relação à sanção, por exemplo, que fale sobre o cumprimento dessa legislação. E ainda assim, ninguém dá o que não tem. Não tem como um professor educar ninguém para a educação, para a diversidade, se ele antes não recebeu essa formação. É tentar secar gelo, né? É uma maquiagem para dizer que, olha, tá vendo, é o professor que não está fazendo. Tem professor que sabe e não faz? Tem. Mas a maioria dos professores nunca receberam formação. E ninguém vai dar o que não tem. Eles precisam primeiro receber. E isso é responsabilidade do Estado. Jana, é muito importante você tocar nesse assunto, porque, assim, eu sonho em ser professora de sociologia, sei lá, porque eu gosto de educação, quero mudar isso. Então, eu estudo muito a sociologia, tem um livro aqui que se chama Sociologia em Foco, que é para entender a sociedade, porque eu gosto de entender a sociedade, beleza. Aí, tocando para o lado da educação, a gente não quer só comemorar o dia da cultura afro, a gente não quer só comemorar dia 20 de novembro, a gente não quer só comemorar, a gente quer comemorar com professores pretos e professoras pretas falando sobre cultura afro. A gente quer comemorar com diretores pretos, porque vocês chegam em escolas, você vai ver, tá, quantos professores são brancos? 70%. Tá, quantos educadores ou educadoras tem na escola? 20%. Tá, quantas pessoas lá da educação fazem um trabalho antirracista? 10%. Então, a gente não quer só comemorar. Comemorar que está comemorando o dia. A gente quer comemorar com pessoas que falam sobre isso. Por exemplo, lá na escola, onde eu estou falando que é onde eu estudo, é uma escola que tem lá, está escrito, aqui apoiamos LGBTs. Mas olha o que aconteceu comigo. Então, é uma hipocrisia de chegar e falar, aqui tem, aqui a gente faz, mas na verdade não faz. O ano passado eu tive que interromper meu professor de História, ele é professor de História e Geografia. Eu tive que falar, peraí, professor, o senhor está falando uma coisa errada. Porque, tipo, ele me apresentou
uma forma como se a tortura das pessoas pretas na escravidão tivessem sido somente por culpa delas de não estarem fazendo seus trabalhos. E, na verdade, quando a gente quer um professor lá de história falando sobre a história que aconteceu no Brasil, a gente quer que o professor fale: ei, vocês pretos já foram sim escravizados, foram torturados, foram colocados dentro da senzala. E hoje eu, Daphne, como estudante de ensino médio, de escola pública, eu tenho uma voz para falar que a senzala de 2020 é sim a escola pública que não se modifica com as novas ideias, que não traz um pensamento antirracista, que não traz assim um espaço para as pessoas falarem. Então eu falo sim que hoje, em 2020, pleno 2020, a senzala ainda existe, ela não morreu, ela não acabou, ela não ficou lá atrás, ela ainda existe, só que de uma forma diferente. A Covid está mostrando isso, né? Quem está morrendo são os negros, porque está chegando nas comunidades. Eu fico lembrando lá atrás, quando se importava o povo preto para cá, e isso era tão violento que os tubarões passaram a seguir as rotas dos navios para poder comer os corpos das pessoas pretas que eram jogadas, que morriam durante a viagem, que é uma violência que a gente não consegue nem imaginar que o Brasil fez, e fez isso de maneira institucional. Ela se repete hoje porque o relaxamento da abertura ela só vem quando mudou o público que está sendo atacado. E quando eram os ricos que vieram de viagem, a gente estava em lockdown. Mas agora, vamos relaxar, vamos reabrir tudo, porque isso tudo repete o que a Daphne está falando para a gente. A gente tem uma longa luta pela frente, porque essa estrutura ela se organiza de diversas maneiras, né? A gente está agora com uma nova ação na justiça, porque eles fizeram uma maneira de burlar a lei do racismo, que é a injúria racial. Ah, não foi racismo, foi injúria racial. Aí não é imprescritível, não é inafiançável, aí é menos crime. Então, se eu falo, seu negro, não sei o quê, não, é injúria, aí não tem problema, uma cesta básica. A gente está entrando com uma nova ação para acabar com a lei da injúria racial, usando a nossa lei da homofobia. Mas é uma luta que, às vezes, assim, quando eu me emociono como eu fiquei hoje, é porque eu vejo a diferença do que a gente está fazendo aqui em Brasília e do que acontece na ponta nas escolas, assim, porque minha vontade é ir lá e dar uns 3 tapas na cara de um professor que faz uma barbaridade dessa, como faz com vocês, assim, porque é exasperante, porque está em todos os documentos. Assim, apesar de vários governos inimigos, a gente garantiu no Plano Municipal de Educação, Plano Nacional de Educação, na Base Nacional Comum Curricular, a gente implantou os projetos. Eu fui o consultor da Diretoria de Direitos Humanos do Ministério da Educação, tudo foi entregue lá oficialmente, sob chancela da Unesco, chancela internacional, e a gente pega um governo hoje que está fechando e destruindo tudo que foi feito. Então, eu espero que, pelo menos, a literatura e os livros daqui e toda a obra de vocês ajude a gente a ter fôlego nisso. Carol, a gente vai ter que encerrar, né? Vamos encerrando. A gente começa e termina com poesia, mas eu fiquei tão empolgada com nossas presenças hoje que eu esqueci que eu ia começar e eu ia terminar. Então, eu vou falar a minha, e se você quiser, você fala, porque eu acho a minha muito linda, e hoje eu não vou conseguir passar batido. A minha é do Sérgio Vaz, do livro Literatura, Pão e Poesia. A periferia nunca esteve tão violenta. Pelas manhãs, é comum ver nos ônibus homens e mulheres segurando armas de até 400 páginas. Jovens traficando contos, adultos romances. Os mais desesperados cheirando crônicas sem parar. Outro dia, um cara enrolou um soneto bem na frente da minha filha. Dei-lhe um acróstico bem forte na cara. Ficou com a rima quebrada por uma semana. A criançada está muito louca de história infantil. Umas já estão tão viciadas que, apesar de tudo e de todos, querem ir para as universidades.
Viu quem mandou esconder a literatura da gente? Agora nós queremos tudo de uma vez. Dizem por aí que alguns sábios não estão gostando de ver a palavra bonita beijando gente feia. Mas nesse país de pele e osso, quem é o sábio? Quem é o feio? E olha que a gente nem queria café da manhã, só um pedaço de pão. Que comam os brioches. Não, não é Alice no País da Maravilha, mas também não é o Inferno de Dante. É só o milagre da poesia. Quem odeia ler agora? Eu vou me atrever a ler a minha. Eu acho que não tem muito a ver com vocês, porque ela fala da velhice, mas é porque é de um amigo meu que morreu, que talvez, não sei se todos conhecem, mas deveriam, que é o João Nery. João Nery foi o primeiro homem trans do Brasil. A história dele é uma história de muita luta. Ele era psicólogo, uma mulher psicóloga. Quando se assumiu homem trans, ele perdeu o direito de ser psicólogo, cassaram o diploma dele, ele teve que virar pedreiro. Ele lutou a vida inteira, virou um grande ativista sobre isso, e é um cara que escreve muito sobre um drama que a gente um dia vai ter que fazer um outro papo aqui para conversar, que é o envelhecimento LGBT, a solidão que é para muitos LGBTs envelhecerem. Alguns têm que voltar para o armário quando vão para abrigos por causa da homofobia, porque a homofobia assombra a gente a vida inteira. Então, primeiro, vocês conhecerem quem é Quando esse meu chegam, Eliseu, ainda tem isso, quando chegam na velhice. Quando chegam, né? As mulheres travestis têm expectativa de vida de 35 anos de idade. Aí o João fala, ele escreveu isso aos 35 anos de idade, tá? Mas é que para pessoas trans, isso é a velhice. Inimiga evidente e soturna, que não nos larga o braço nem por um segundo, com saltitantes choques, minas a ingênua crença de sermos exceção, ilusória mortalidade. Poderias caminhar comigo, lado a lado, mas por que teimas em mim, na minha carne, por dentro dos meus ossos? Desapegue-se de só um instante, para eu me atrasar na juventude. Bruma geral que a todos cobre. Que consolo este de seres apenas o grande álibi para as nossas mazelas. Que química do horror destilas na pele, criando outro rosto. Que rosto tínhamos quando não sabíamos? És cruel, não caminhas tão lenta quanto esquecimento. Em riste, aponta sempre para o fim. Só por anunciares o início de qualquer transformação. Que importa, já não serei eu, serei outro. Esse eterno desconhecido familiar. E depois nem mesmo sei da certeza desse meu apego a mim como sou. Talvez até ter outro em mim, já não importe mais. Em qual direção me conduzirás? Para dos hóspedes, a quem foi apenas concedida a permissão para ainda permanecer na portaria reformada, ou para dos usurpadores pelas ultrajantes gerações subsequentes? Gostaria de recebê-la docemente, sem pensar, envelhecer de tudo no mesmo ritmo das células, mas já que és futuro indesejado e temido, faz-te atraente e tranquila. Esvazia o sentido dos meus assustamentos. Torna-me sedentário no corpo e na alma, conciliando assim o ter com o desejar. Dá-me, enfim, a ousadia necessária de me ver gargalhar, com a dentadura a gargalhar dentro do copo. Era um amigo muito querido, que faz muita falta. Ele dizia que era o primeiro homem biônico, porque no final ele tinha uma prótese na perna. Um grande militante. E acho que uma coisa muito importante é a gente conhecer as pessoas que fizeram nossa história. Que eu falo muito sobre isso, assim, sabe? A gente falou, o STF fez isso. Não foi o STF, foi a gente. Foram LGBTs, negros que foram para a rua. A Parada Gay é o maior movimento social de rua do mundo. A Parada LGBT, desculpem. A gente tem uma força tremenda. A gente tem que potencializar e ninguém larga a mão de ninguém. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquei um pouquinho emocionado, caiu um cisquinho aqui no meu olho, mas foi ótimo. Gente, um prazer, obrigada pela presença. Daqui a 15 dias temos mais invisibilidades
E daqui a uma semana, Sala dos Professores, às 10. Ou seja, temos programação todos os sábados no Facebook da Bancada do Livro. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.